18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus. Vamos juntos, hein? Começando pra você mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Fala, Carlão. Boa noite. Muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. E é claro, hein, estamos sempre contando com a sua elegante participação aqui no programa 18 horas. Participe conosco. Olha só, 994887592 é o nosso WhatsApp, hein, Karime? Então manda um áudio pra gente, né, Carlão? A gente quer saber a sua opinião. Você concorda com o que a gente fala aqui no 18 horas? Ou discorda, né? A gente quer saber. Manda a sua opinião. Tá valendo a polêmica, né, Carlão? A gente adora. Tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda também a sua mensagem de texto. Tá aí, 994887592, portanto, valendo a sua participação. 18 horas. Sem mais delongas, Karimas, vamos dar um giro no trânsito em Manaus. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles agora, 6 horas e 3 minutos. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão, boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, a Avenida Humberto Calderara, Paraíba, próximo da passagem de nível da Efigênio Salles, o trânsito já está congestionado por lá. A gente passou também agora há pouquinho na Avenida Maneca Marques, tem trânsito moderado. E agora aqui na Maripiranga, trânsito, ele começa a fluir bem, mas isso até próximo do Ipaã. Tem também um carro aqui agora, nessas proximidades do Ipaã, um carro em pane mecânica por aqui, o trânsito está bastante lento por aqui, né, Karime, Carlão. E a gente também segue para daqui a pouco trazer mais informações sobre 2 estudantes que foram atropeladas hoje em uma faixa de pedestre em frente à escola de estudo ali na Avenida Torquato Tapajós, em Manaus. A gente segue para lá para ver como é que tá o trânsito e daqui a pouco a gente traz mais informações, Karime e Carlão. Nossa, André, passa pra gente, apura pra gente as informações e traz mais tarde, ok? Estamos aguardando. Obrigada. 6:04, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje, o governo do Amazonas tem dívida de mais de 57 milhões de reais com a empresa de saúde que atende aos profissionais de educação do estado. Criminosos usam submetralhadora para assaltar ônibus aqui em Manaus. Olha, a falsa médica Sofia Livas passa por audiência de custódia. A Assembleia Legislativa debate projeto de lei que multa em até 50 mil reais quem desviar remédios do SUS. Legal, 6 horas e 5 minutos, vamos juntos em até às 7 da noite com esses e outros destaques, hein? Os assuntos aí desta terça-feira, 20 de maio de 2025. Tá no ar pra você, hein? Mais uma edição do programa 18 horas, tudo isso aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, situação revoltante, hein? A gente começa o 18 horas de hoje falando sobre esse assunto. Escuta essa, professores que trabalham para o governo do Amazonas podem ter o plano de saúde cancelado por falta de pagamento, é isso aí. Estamos falando de mais de 40 mil profissionais da educação que podem ser prejudicados, Karime. E adivinha de quem é o calote, Carlão? Só uma chance, viu? O próprio governo do Amazonas, que está devendo à empresa Apvida, gente, uma dívida de mais de 57 milhões de reais. E claro, sem receber, a empresa pode suspender os contratos a qualquer momento. Olha, mesmo com atendimentos sendo mantidos normalmente até agora, uma carta enviada pela Apvida para a Secretaria de Saúde no dia 15 de maio afirma o seguinte, olha só, a inadimplência compromete severamente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, infringindo o próprio princípio da continuidade dos serviços e colocando em risco a execução adequada, portanto, das atividades, Karime. Ah, que vergonha, receber uma carta, um puxão de orelha desse, gente. Que vergonha, o governo do Amazonas recebeu uma notificação como essa, caloteiro, né? Um estado rico, gente, que dá o calote, que simplesmente não paga porque não quer. Não paga ninguém, aliás, não é a única empresa. É impressionante. Cadê os órgãos de controle? A gente pergunta aqui. Bom, tem professor, gente, olha a situação, tem professor em tratamento de quimioterapia, internado, esperando por cirurgia. O repórter Kennedson Paz está com esse assunto, apurou as informações e traz agora os detalhes dessa situação absurda e extrema da educação
educação, né, ou dos profissionais que trabalham para a educação do governo do estado do Amazonas. Kennedson, boa noite. Então, o governo do Amazonas pelo menos já se pronunciou, já falou alguma coisa a respeito dessa dívida milionária. Kennedson, boa noite. Karime, Carlão, muito boa noite para vocês, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Mix. Infelizmente, essa resposta ela nunca chega, pelo menos os questionamentos feitos aqui pela Mix Manaus, a gente entra em contato sempre, mas a resposta é sempre a mesma: o silêncio. É apenas o que eles garantem que basta para uma situação como essas. E o que chama a atenção é porque, assim, se existe um plano de saúde, é porque existem trabalhadores que precisam daquele plano de saúde para monitorar como é que está a saúde. Seja ali para um exame regular, para você fazer um exame de sangue, aferir pressão arterial, enfim, seja qualquer tipo de serviço. Mas também existem aqueles servidores, Karime, Carlão, que já são um pouco mais velhos e que hoje dependem exclusivamente de um atendimento médico. Eles estão internados. Essas pessoas que estão internadas agora, elas estão desesperadas com certeza, porque elas sabem que a qualquer momento o hospital pode chegar e falar: olha, infelizmente a gente vai ter que transferir você para uma unidade pública de saúde, porque atualmente o governo do estado do Amazonas não emitiu os pagamentos. Eles estão em débito desde agosto do ano passado. Então os débitos são bastante grandes, são mais de 57 milhões de reais a somatória de todos os pagamentos. Então desde agosto do ano passado esse pagamento não é realizado e com isso a empresa ela já emitiu um alerta para o governo do estado do Amazonas para poder regularizar essa situação. Inclusive eu tenho um vídeo que mostra exatamente, esse vídeo é apenas para a gente ilustrar, você que acompanha a gente pelo YouTube vai poder ter acesso a esse vídeo, que mostra exatamente o documento que foi repassado para o governo do estado do Amazonas, mostrando a planilha do que ainda resta pagar e também a informação de que os atendimentos estão em risco por conta dessa falta de pagamento, que a empresa já declarou que sem o pagamento não é possível continuar ainda atendendo esses professores da rede estadual de ensino. E por conta disso foi que a presidente do Sinteam, a Ana Cristina Rodrigues, ela já se pronunciou sobre essa situação e cobrou respostas do governo do estado. Também fez duras críticas devido a essa falta de pagamento. Vamos ouvir agora a Ana Cristina Rodrigues. O governo do estado não cumpre com a sua ação efetiva de pagar o plano de saúde, que foi uma conquista dos trabalhadores em 20 anos de luta. Não foi qualquer conquista, foi uma conquista significativa. Não pagar o plano chega a ser um crime por parte do administrador público, porque ele está brincando com a vida dos trabalhadores. O que está acontecendo no estado do Amazonas que o governo do estado não paga o plano de saúde que foi conquistado pelos trabalhadores e cedido pelo governo em 2016? O Brasil e o estado do Amazonas principalmente precisam ter gestão. 18 horas. Infelizmente, essas perguntas, elas são muito recorrentes. O que acontece com o governo do estado do Amazonas em relação à saúde pública do estado? Porque a gente noticia praticamente semanalmente aqui problemas relacionados à saúde e a gente não fica caçando, não. Esses problemas, eles acontecem diariamente e a gente é obrigado a falar que a saúde do estado do Amazonas está precária. A gente também entrou em contato com o professor Lambert Mello, ele que falou pra gente sobre essa situação, também deu um parecer na visão dele sobre o que está acontecendo com os professores. Vamos ouvi-lo. É claro que qualquer atraso que o governo tenha para com o pagamento do nosso plano de saúde dos servidores públicos estaduais é uma demonstração de falta de responsabilidade do governo do estado e de falta de respeito para com os seus servidores, porque obviamente que a empresa contratada, ao ficar com os pagamentos atrasados, ela terá respaldo jurídico para fazer suspensões do atendimento. 18 horas. Ou seja, nós temos ali mais de 40 mil servidores que podem ficar sem o plano de saúde, sem o acesso a uma assistência de saúde privada, devido a eles já terem ali o plano de saúde. Com certeza eles também pagam taxa relacionadas a esse plano de saúde e agora essas pessoas estão em risco de ficar sem esse atendimento. Ainda há pouco falou com a gente o professor Lambert Mello, ele que é assessor jurídico da Aspron Sindical e também já começa a se manifestar a respeito sobre essa situação. Inclusive,
O professor até chegou a dizer que vai verificar de forma mais aprofundada com os demais professores, os demais profissionais da área, para verificar essa situação e vai com certeza trazer para a gente novas atualizações. Mas o fato é que existem vários professores que já estão em risco de perderem o plano de saúde e também bastante assustados com o que pode acontecer, porque caso contrário eles vão ter que voltar a uma unidade de saúde pública e daí a gente sabe o quanto é difícil. Se fosse bom demais, nem precisaria de plano de saúde, né? Exato, aí você falou tudo, né, Kennedy? Se a saúde pública do estado do Amazonas fosse boa, estivesse realmente funcionasse, tratar com um atendimento digno para a população, merecendo aí o valor de impostos que a gente paga, né? Aí tudo bem, tudo ok, de repente não precisava nem de plano de saúde particular, mas a nossa realidade é outra, não é, Kennedy? Muitíssimo obrigada pela apuração, pelas informações, Kennedy Paz. Valeu, quem agora 6h13, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos atualizar aquele caso bizarro, né? Aquele caso esquisito da falsa médica Sofia Livas, que foi presa aqui em Manaus. Ela simplesmente criou uma identidade falsa como médica especialista em cardiopatia infantil. Olha onde ela foi. E atendeu várias crianças durante pelo menos 2 anos, Karine. Carlão, eu vi até podcast dela, dando entrevista, falando como profissional, como médica. Uma loucura isso, né? Ela também se dizia professora e parente do prefeito Davi Almeida de Manaus. É claro, o prefeito desmentiu, teve que emitir nota da prefeitura oficial dizendo que não tem nenhum parentesco com essa Sofia Livas. E que, na verdade, ela é bacharel em educação física, não está nem fazendo medicina, enfim. André Meirelles acompanhou o caso. Então, André, hoje foi a audiência de custódia. Ela falou com a imprensa, André. Boa noite. Não quis papo com a imprensa, Karime, Carlão, boa noite para vocês. Boa noite você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Bom, durante as investigações foi descoberto que Sofia obteve dentro do Hospital Universitário Getúlio Vargas o carimbo de uma médica verdadeira que compartilhava o mesmo primeiro nome dela. Com esse carimbo, Sofia passou a realizar as consultas independentes. E em nota, o Hospital Universitário Getúlio Vargas informou que Sofia Livas nunca atuou como médica na unidade e também que não há registros de atendimentos feitos por ela. O hospital disse ainda que ela foi aluna de mestrado na Universidade Federal do Amazonas como educadora física e depois que concluiu o curso não manteve nenhum vínculo com a instituição. O Hospital Universitário afirmou ainda que está à disposição da polícia para colaborar aí com as investigações. E aqui em Manaus, este é o segundo caso recente envolvendo pessoas que atuam ilegalmente como médicos, como o caso que aconteceu no final de abril com Gabriel da Silva, de 28 anos, que foi preso por se passar por médico depois aí de atuar por cerca de 2 anos, principalmente atendendo crianças. Então as investigações contra a Sofia Livas começaram há aproximadamente um mês como um desdobramento da operação que resultou na prisão de Gabriel. Na delegacia, a Sofia negou ser médica, mas nas redes sociais ela se apresentava dizendo aí que era médica e também ser sobrinha do prefeito de Manaus, Davi Almeida, que já foi desmentido aí pela própria assessoria da prefeitura de Manaus. A justiça também decretou a prisão preventiva de Sofia e a Polícia Civil disse que ela deve ser indiciada por vários crimes, como falsa identidade, falsidade ideológica, exercício ilegal da medicina, estelionato contra vulnerável, falsidade de material de atestado, até mesmo curandeirismo e até charlatanismo. Ela passou por audiência de custódia e agora está à disposição da justiça, Karime e Carlão. É um caso estranho, hein, Karime? Muito. Bizarro, estranho, esquisito. Eu acho que deveria, assim, deveria entrar aí em ação os profissionais psiquiátricos, né? Exatamente, uma área tão sensível, né? Ele é cardiopatia de criança, tá brincadeira. Agora, André, você inclusive apurou aí sobre essa situação também estranha e bizarra que bandidos estão usando agora submetralhadora para assaltar ônibus aqui em Manaus. Explica pra gente aí o que você conseguiu apurar sobre essa situação, André. Carlão, e se você entrar no ônibus e se deparar com homens fortemente armados com submetralhadora, não é a segurança pública do estado não, mas sim criminosos que agora estão assaltando os ônibus do transporte público com submetralhadora. Esse caso aconteceu na linha do ônibus 008, quando passava pela Avenida Altaz Mirim, na zona leste aqui da capital amazonense. Um dos suspeitos utilizava essa submetralhadora enquanto o outro recolhia os pertences das vítimas. Inclusive até imagens do circuito de
segurança do ônibus ali registraram o momento em que esses criminosos, eles retiraram a submetralhadora de dentro de uma bolsa e, apontando a arma à direção do motorista, fez com que o suspeito, que estava visivelmente exaltado, ele acabou intimidando os ocupantes dos ônibus, que estava praticamente vazio, na verdade, o ônibus ali na hora do assalto. Aí, depois dessa ação criminosa, a dupla conseguiu fugir e está sendo procurada pela polícia, Karine e Carlão. Carlão, e nessas imagens, né? Obrigada, André Meirelles, pelas informações. A gente vê que o ônibus estava vazio. Tinha, sei lá, meia dúzia de gatos pingados. Daí o cara pega uma submetralhadora. Vai levar o quê, gente? Meia dúzia de celular velho. É estranho falar isso, mas é meio que moda entre eles agora, submetralhadora, viu, Karine? Pronto, olha aí. Tá tão fácil, né, Carlão? Legal. 6h18, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas. Candidato à presidência da CBF está sendo alvo de ataques de xenofobia. Detalhes para você em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. Olha, Justiça, esse é o único pedido dos familiares e amigos da vítima do rapaz que morreu atropelado por um carro em alta velocidade no centro de Manaus na madrugada desse domingo. Nós acompanhamos ontem, né? Foi, Carlão. A gente, inclusive, colocou as imagens, né? Chocantes do atropelamento. A vítima, Wilker Pinto Neves, de 25 anos, era estudante de farmácia. E, segundo a família, ele saiu de casa para comprar um energético. Vanessa Lima traz pra gente a atualização do caso. Boa noite, Karime e Carlão. Boa noite, ouvintes aqui do 18 horas. E a madrugada de sábado para domingo terminou em tragédia no centro de Manaus. O estudante de farmácia, Wilker Pinto Neves, de 25 anos, foi atropelado na Avenida Joaquim Nabuco por um carro em alta velocidade. O motorista não parou e nem prestou socorro. O impacto foi tão forte que o Wilker morreu na hora. Ele tinha sido casado, era pai de uma menina de 3 anos e tinha saído de casa apenas para comprar um energético. Sem notícias, a família chegou a procurar por Wilker em hospitais da capital, mas foi pelas redes sociais que viram o vídeo do acidente e reconheceram imediatamente o jovem. A confirmação veio no centro do Instituto Médico Legal. Na noite dessa segunda-feira, o velório de Wilker reuniu familiares e amigos que pedem por justiça. Ele vai ser levado para Santo Antônio do Içá, sua terra natal, onde será sepultado. A Polícia Civil segue investigando o caso. Até agora, o motorista do carro que matou o Wilker continua foragido. A família cobra para que ele seja identificado, preso e responsabilizado pelo crime. Volto agora com vocês no estúdio. Valeu, Vanessa Lima. 18 horas. É o que a gente espera, né, Carlão? Que a justiça seja feita. Ó, tem uma atualização a respeito da falsa médica. É o seguinte, a justiça manteve a prisão da falsa médica que atendia crianças com doenças graves aqui no Amazonas. Segundo o Tribunal de Justiça, a prisão foi mantida porque já existia um mandado ativo contra a Sofia Livas. E a audiência de custódia confirmou que a prisão foi feita de forma correta. 6h20, você no melhor mix do Brasil. Continue aí em 100,7, hein? Sempre ligado na melhor. Daqui a pouquinho você confere mais detalhes aqui no 18 horas. Nós vamos de política agora. E participe conosco em 994887592, valendo a sua participação. Política. Vamos de política, Carlão. Kennedson Paes e Nathalie Moraes já aqui com a gente. Boa noite, Nathalie. Então, o deputado Rosenha disse na tribuna que Samir Chaldi, o candidato à presidência da CBF, está sendo alvo de ataques de xenofobia. Num cenário onde o futebol se mistura cada vez mais com política, até que ponto essa acusação pode mudar o rumo das eleições aí da nossa CBF? Falei o nome dele certo? Falou. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Realmente, né, Karime, esse é um caso que ganhou repercussão na mídia nacional. Tenho acompanhado vários podcasts, né, especializados em esporte, vários programas de renome nacional, e muita gente tem dito: poxa, Roraima não tem nenhum clube com relevância, como é que a gente vai ter um presidente da CBF da região norte? Que absurdo, né? isso, E né? aí, realmente, essa foi uma das denúncias, esse foi um dos pontos trazidos aí pelo deputado estadual Ednailson Rosenha, que subiu à tribuna da Assembleia Legislativa
nessa terça-feira, denunciando, né, realmente essa xenofobia que vem sendo praticada contra o Samir Chaude, né, líder único da chapa na disputa ali para a CBF. E quando a gente fala de xenofobia, a gente está falando daquele velho preconceito com a nossa região norte, né? A gente ainda acha que, como amazonenses, né, como pessoas aqui da nossa região, não sofrem mais esse tipo de coisa, mas infelizmente a gente todos sofre os dias. em todos os segmentos, sejam em cargos de cargos de alto escalão ou não. E aí muitas dessas críticas vêm sendo praticadas pelos jornalistas ali daquele eixo Rio-São Paulo, né? E foi exatamente isso que o Rosenha subiu à tribuna, disse que nós não podemos aceitar toda essa situação. Vamos conferir aí o que disse o deputado. Samir Chaude, que é um nortista, alguém muito querido aqui da região de Roraima, foi o escolhido para conduzir a CBF rumo à pacificação. De lá para cá, a gente tem enfrentado imensas críticas por muitas pessoas, inclusive aqui do Amazonas, não acharem válido um nortista, alguém de Roraima, dirigir a maior confederação de futebol do mundo. Isso para mim soa xenofóbico, porque dizer que Samir Chaude não está pronto para dirigir a CBF é não entender por que o Senado Federal é dirigido por um senador do Amapá. Por que a Câmara dos Deputados é dirigida por um deputado da Paraíba. A OAB Nacional é dirigida por um amazonense. Hoje o Norte tem imensa relevância no cenário nacional do futebol, com a iminente presidência de alguém de Roraima e 2 vice-presidências ainda ficam no Norte, no caso a do Amazonas, com a nossa presença na chapa, e a do Pará. Nós temos que entender que você ser nascido em um estado menor não te desqualifica para nada. 18 horas. Não te desqualifica, e a gente vive, né, Karime? Nós estamos falando do Amazonas, o maior estado do Brasil, onde inclusive o Ednailson Rosenha, o deputado estadual que é presidente da Federação Amazonense de Futebol, compõe ali a chapa como vice, né? E como ele disse, realmente a nossa região não pode ser tratada como apêndice do Brasil. Afinal de contas, nós somos responsáveis por boa parte da economia do Brasil, né? E não dá pra ficar. Gente, não há mais espaço, não deveria ter espaço mais para isso. A única questão de tudo mesmo isso, que gente, nós não fôssemos esse estado tão grande, com tanta importância. Não precisa justificar nada. A única questão de tudo isso, Carlão, é porque não tem uma disputa justa. Tem só ele. Como é que pode isso? Uma eleição só com um candidato? Se todas as federações, as 25 federações que são a maioria, já colocam ele como uma pessoa. Então fica até difícil de ser democrático. Acho que só uma pessoa disputando a vaga não parece ser justo, não. Não, mas alguma coisa aconteceu pra isso, né? Não, Por quê? Porque não quiseram. É porque os bastidores é que definem a parada. Pronto, exatamente. Os bastidores é que dominam, mas isso não é nem um pouco justo. Não é esclarecido. Até porque também. O pai do Samir Chaude, ele passou 40 anos na federação lá do município de Roraima. Será que também... Mas para o Sul nunca sabem. 40 anos? Para eles não quer saber. Cargo? Nossa, para eles lá isso não quer dizer nada. Não quer nem saber. Só sabe que é daqui, não presta. Ele nunca foi dirigente de futebol também, gente. Então só esses adendos. Então acho que vale a pena a discussão, sim. Eu acho que não é xenofobia. De repente, eu acho que vale a avaliação. Entendi. De repente, você colocaria o seu João, que nunca foi gestor de futebol, no teu clube? Pronto, pode ser também, olha aí. Também tem esse outro lado. Pode ser que seja. Mas a gente está se doendo aqui porque a gente é aqui do Amazonas. E ponto. Olha o seguinte, foi aprovado na Assembleia Legislativa o projeto de lei que multa em até R$50 mil quem desviar remédio do SUS. Olha aí. E agora só depende da sanção do digníssimo governador Wilson Lima. Justamente o mesmo governador que é constantemente criticado pelo caos na distribuição de medicamentos no estado. E aí, quem
que rola? Será se a sanção? Bom, enfim. Carlão, essa votação ela foi aprovada lá na Leão, o texto foi aprovado, é o texto do deputado delegado Péricles, ele prevê a multa de até R$50 mil para quem for pego comercializando esses medicamentos que deveriam ser, na realidade, destinados para as unidades de saúde do nosso estado do Amazonas, de modo geral. Então, essa é a proposta, colocar de forma mais firme a punição para quem desviar medicamentos que deveriam ser encaminhados para pessoas que dependem deles para sobreviver. Agora, depois de aprovada essa situação, esse texto, depois de aprovado, ele vai ser encaminhado para o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, para que ele faça essa sanção. Agora, a única questão é, será que de fato vai passar? É o que muitas pessoas acabam ficando um pouco mais seguras, até porque a gente noticiou aqui no 18 horas que o governo do estado do Amazonas tem negligenciado a questão de medicação nas unidades de saúde, principalmente na Fundação SECOM, que é referência no tratamento oncológico. Pacientes que estão sofrendo com câncer diariamente, eles estão sem medicamentos. Pelo menos até há uma semana atrás, vários pacientes entraram em contato comigo, entraram em contato com a Rádio Mix Manaus para denunciar que estavam ainda sem medicação para o tratamento. Ou seja, a ideia é muito boa, que os culpados por desviarem medicamentos, eles sejam penalizados. Inclusive, caso eles sejam encontrados nessa condição, eles podem ter a cassação do alvará, seja ali da empresa que faz o desvio ou a pessoa que tem um CNPJ, e também podem ter punições civis e criminais. Então, é possível sim que vá um pouco mais adiante. A gente espera que os verdadeiros culpados sejam penalizados, sejam eles quem for, empresa ou gestores, né, Carlão? Tá certo, com certeza. Nathalie Moraes, a gente atualizou esse número aqui ontem, você trouxe a informação pra gente dos 20 municípios aqui do estado do Amazonas que estão em estado de emergência por causa da cheia. Daí acontece o encontro de prefeitos em Brasília. Vários, teve debandada aqui dos prefeitos do interior do estado para Brasília. Daí levanta uma questão. Enfim, essas viagens aí são realmente estratégicas ou aí, como diz a minha, é só para passear? É só para passear, Karine, né? Eles estão aí passeando, participando, né, da 26ª Marcha dos Prefeitos em Brasília. Enquanto muitos municípios, né, seguem ali realmente em estado de calamidade, 25 prefeitos de municípios aqui do Amazonas estão lá em Brasília participando aí desse evento. Agora, Carlão, quem é que tá pagando tudo isso, né? Esses deslocamentos, essas comitivas, eles estão tratando como se fosse realmente um evento estratégico para trazer mais recursos. Mas assim, Karime, tudo que o governo federal tinha que mandar para cá, ele já mandou, né? Tudo que estaria autorizado para ser encaminhado, o governo já autorizou. Enquanto isso, 25 prefeitos foram lá realmente para marcar presença nessa marcha municipal que tem como nome Autonomia Municipal, a força que transforma o Brasil. Mas que autonomia é essa, né? Que acaba os prefeitos, quer dizer, estão abandonando o barco no meio de uma enchente para ir para lá, tudo em situação de emergência, né? Enquanto a gente vai inclusive falar agora há pouco, daqui a pouquinho aqui no 18 horas, da situação dos municípios lá do Madeira, onde as pessoas estão realmente pedindo socorro porque realmente não conseguem mais ter acesso à comida, ruas alagadas e as pessoas sofrendo. Enquanto isso, inclusive o prefeito de Humaitá está nesse comboio, está nessa lista que está lá em Brasília. Você lembra que ano passado eles foram lá pedir dinheiro pela situação da seca histórica, daí contrataram shows milionários para as cidades, e as cidades também em situação de calamidade por causa da seca histórica. Enfim, gente, tem cara de pau para tudo, né? O cara não perde a oportunidade, né? Pra curtir, né? Mesmo a cidade estando em estado de calamidade, emergência, eles estão lá. Tô preocupado. Bom, Ken, o vereador Roberto Sabino do Republicanos agitou a Câmara de Manaus ao dizer que, se for prefeito, se ajoelharia diante do presidente Lula para pedir o metrô. Agora agitou por quê? Porque ele falou que ia ser prefeito ou porque ele falou que ajoelharia? Quem? Qual foi? Porque as duas aí é uma situação estranha.
Muito estranhamento isso. Se for prefeito. Quando eu vi isso, eu falei, que grande loucura, né? Então, Carlão, pouco ele se manifesta na Câmara Municipal de Manaus e geralmente rendem muitas pautas aqui pra gente no 18 horas. Hoje mesmo ele falou a respeito sobre aquele caso que você comentou, Nathalie, sobre a mulher que foi empurrada e tal. Beleza, ele pegou e disse foi empurrada, foi aquela senhora que foi empurrada na rua, e aí foi atropelada e morreu na hora. Ele disse que seriam problemas psicológicos, espirituais do morador, da pessoa em situação de rua, que acabou assassinando aquela senhora. Foi uma história muito louca. Incentivando ali, né, a Câmara Municipal a começar a propor ideias para poder tentar atrair essas pessoas através da religiosidade, falar de Deus, enfim. Mas voltando a esse assunto em relação a se ajoelhar pro Lula, Carlão, ele falou isso daí durante ali a fala do Zé Ricardo, que era em relação ao problema de mobilidade urbana aqui em nossa capital do Amazonas, e com isso ele propôs essa ideia, dizendo que se ele fosse o prefeito de Manaus, ele estaria ali, ajoelhado diante do presidente Lula, fazendo tudo para o Lula, para que o Lula consiga trazer o trem para Manaus e poder fazer ali a cidade toda interligada por trens, para poder viajar, passear aqui por Manaus, e de leste a oeste, de sul a centro-oeste, pra fazer o 010, né? Para fazer o 010, a linha que mais roda aqui em nossa capital. Então, o que aconteceu foi que balançou ali os bastidores, Carlão, e houve uma grande discussão. O Zé Ricardo disse que aquilo não era, de fato, o monotrilho não seria uma das principais mobilidades que realmente traria condições melhores no trânsito. Disse também que o transporte público ele deveria ser melhor, e apenas o transporte público sendo melhor já seria suficiente, mas o fato é que o nosso Sabino, ele tá querendo ir lá com Lula, Carlão. Quer ajoelhar lá, tá ótimo. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes e Kennedy Paz. Valeu, Nathalie, valeu, Ken. Agora 6h33, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, escuta essa que é notícia boa, hein? Acontece de luz, vai ficar conta, né? A conta de luz vai ficar mais barata aqui no Amazonas. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou hoje o índice do novo valor tarifário anual das tarifas da Amazonas Energia. A redução é de 1,35, Karime. Redução média. Então, o que acontece é que a luz vai ficar mais barata. Exato, a conta de luz vai ficar mais barata, mas essa determinação foi da Agência Nacional de Energia Elétrica, tá? Os consumidores residenciais atendidos pela distribuidora, nós, réis mortais, vamos ter redução de 2,47% nas tarifas, gente. O novo valor começa a valer a partir do dia 26 de maio. A Agência Nacional de Energia Elétrica também homologou o valor de 111,3 milhões de reais, que será reembolsado em parcela única pela Amazonas Energia a conta de consumo de combustíveis. Legal, 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, cheia 2025, o governo federal reconhece a situação de emergência de 9 cidades no interior do Amazonas. É o nosso assunto em instantes. Mix. Karime, dando um giro pela cidade de Manaus aí, vamos saber das vias, né? Como é que anda? Vamos lá, vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, você que foi apurar mais a informação a respeito das 2 moças que foram atropeladas na faixa de pedestre, é isso, André? Já tem as atualizações pra gente? Boa noite. Trânsito. O Tapajós, no sentido bairro centro, tá congestionado, né? Desde as proximidades de um posto de combustível que tem aqui nesse sentido bairro centro, antes da entrada do aeroporto, é daqui que começa então esse grande congestionamento na Avenida Torquato Tapajós, e segue assim até as proximidades da Arena da Amazônia. Karime, Carlão, o trânsito tá complicado. No sentido contrário de quem tá voltando para casa, da Avenida Torquato Tapajós, centro bairro, tem também um trânsito carregado, mas tá fluindo ainda o trânsito para quem vai nesse sentido centro bairro, Karime, Carlão, e também as atualizações que a gente traz aqui sobre o acidente que aconteceu agora à tarde, envolvendo aí 2 estudantes de idades não informadas que foram atropeladas em uma faixa de pedestre em frente à escola de estudo aqui na Avenida Torquato Tapajós, em Manaus. Nesse momento, por aqui o trânsito está tranquilo, elas já receberam atendimento médico e por aqui não tem mais essa ocorrência, mas vale também ressaltar aqui essa informação de que onde aconteceu esse acidente está bem sinalizado, né? Tem inclusive a placa que está informando que é uma área escolar e que é para manter no máximo 30 km/h
menor e também a faixa de pedestre está bem sinalizada aqui no local, então ressaltando aí que realmente tem que redobrar a atenção no trânsito nesse caso, principalmente próximo aí às áreas escolares, Karime e Carlão. Tá certo, André. Então as duas estudantes passam bem, foram atendidas acho que no local pelo SAMU, não é isso? E foram liberadas. Provavelmente é isso. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 6h36, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora vamos saber a previsão do tempo, né? Tempo e temperatura. Vamos de guarda-chuva ou não? Com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Carlão, Karime. Boa noite a todos vocês que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. E sim, Carlão, vamos de guarda-chuva, porque hoje à noite teremos sereno. A terça ela foi já bastante chuvosa, né? Já antecipando o clima da noite. Que vamos ter, assim, em comparação ao temporal com trovoadas que tivemos à tarde, o clima da noite vai ser mais estável. Mas com aquele serenozinho, né, que pode molhar. E é sempre bom a gente estar aí prevenido com o nosso bom guarda-chuva. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 21 de maio, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quarta vai ser um dia com muitas nuvens e algumas aberturas de sol pela manhã e à tarde. A temperatura vai ser agradável e no final da tarde poderemos ter algumas pancadas de chuva. Mas à noite a chuva vai continuar e a tendência é que ela fique mais forte. E vale ressaltar também que hoje nós recebemos um comunicado da Defesa Civil que emitiu um alerta amarelo para chuvas mais intensas nas próximas 24 horas. E esse alerta, ele abrange Manaus e mais alguns municípios das calhas do Rio Negro, do Médio e do Baixo Amazonas. Bom, a temperatura nessa quarta varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 71 a 97%. E lembrem-se, qualquer ocorrência relacionada à chuva, entrem em contato com a Defesa Civil pelo número 199 e com o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Fiquem seguros. Perfeito. Vanessa Lima, obrigada pelas informações. 6h38 agora. 18 horas. Olha só, escuta essa, hein? A Amazônia perdeu o equivalente a 7 árvores por segundo em 2024. A informação é do relatório anual do desmatamento divulgado pela MapBioma, Karine. É isso mesmo? É isso mesmo, Carlão. E ó, esse número aí, isso porque o levantamento registrou desaceleração no desmatamento. Antes era pior, tá? Esse desmatamento total no país em 2024 caiu 32,4% em relação a 2023, ou seja, era muito pior. E a Odneia Araújo, ela está com esse levantamento, se debruçou sobre esses números, traz pra gente agora mais informações. Então, Odneia, o levantamento mostra aí um dado animador, é isso mesmo? Karime, mesmo com a boa notícia de que o desmatamento no Brasil está diminuindo, tem muito chão e muita árvore sendo perdida. De acordo com o MapBiomas, que é uma rede colaborativa formada por ONGs, universidades e empresas de tecnologia que estudam os biomas do país, em 2024 a Amazônia perdeu uma média de 7 árvores por segundo, como vocês falaram. É isso mesmo, é só piscar que já caiu mais uma árvore, metaforicamente falando, claro. Foram mais de 1.000 hectares desmatados por dia só na Amazônia. No total, em 2024, o Brasil teve uma queda de 32% no desmatamento em comparação com 2023, o que é um alívio, mas o ritmo ainda preocupa. O Cerrado foi o campeão pelo segundo ano seguido, com mais da metade de toda a área desmatada no país. A Amazônia ficou em segundo lugar, conforme a pesquisadora Larissa Amorim, do Amazon, e também da equipe Amazônia do MapBioma. Vamos ouvi-la. Isso representa 30% de todo o desmatamento que foi detectado no Brasil. Quando comparamos o que foi desmatado em 2024 em relação ao ano de 2023, houve uma redução desse desmatamento de 17%. A maior taxa de desmatamento da série histórica do MapBiomas Alerta ocorreu em 2022 e apresenta um padrão de redução desde então. O estado do Pará foi o segundo estado que mais desmatou em todo o Brasil, porém ele apresenta uma redução de 15% quando comparamos
com o que foi devastado no ano de 2023. A questão do Pará traz um alerta. O estado do Pará vai ser a sede da COP30, a Conferência Mundial do Clima, que acontecerá em novembro. E o Pará foi o estado que mais desmatou nos últimos anos. De 2019 a 2024, foram quase 2 milhões de hectares destruídos pelo estado, que vai sediar a conferência mais importante sobre a mudança climática. A pesquisadora Larissa Amorim, do Amazon e do MapBioma, explica que o desmatamento na Amazônia ocorre principalmente nos meses de junho e setembro. Ocorre uma certa redução desse desmatamento quando a gente observa os últimos meses do ano e os primeiros meses de cada ano. Isso porque são meses mais chuvosos, que dificultam a prática do desmatamento. Os meses de junho a setembro são mais secos. 99% de todo desmatamento detectado no bioma Amazônia é referente à agropecuária. Ainda na avaliação do relatório anual de desmatamento no Brasil, a queda no desmatamento se deve ao aumento da fiscalização e à pressão dos bancos, que agora checam se há desmatamento antes de liberar o crédito rural. Karime, Carlão e ouvintes do 18 horas, o recado então está dado. O Brasil está no caminho certo, sim, mas ainda tem muito verde para proteger. Volto com vocês. Sem dúvida, Giné Araújo. Obrigada pelas informações. Muita árvore para proteger. 7 árvores por segundo. É um número alto, né? Eu tô impressionada também. Agora 6h42, você no melhor mix do Brasil. Olha só, o Rio Madeira segue em cheia e cidades como Humaitá estão alagadas. Milhares de pessoas passam por dificuldades, enquanto as ações do governo do Amazonas parecem insuficientes para dar uma resposta adequada a essa situação. Carlão, a resposta veio do governo federal, tá? Que fez aí uma ação efetiva. O Humaitá, inclusive, está na lista das 9 cidades que o governo federal reconheceu a situação de emergência ou calamidade e entraram no calendário especial que faz o pagamento unificado do Bolsa Família a partir dessa segunda-feira. Olha, além de Humaitá, estão na lista para receber ajuda do governo federal as cidades de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, Apuí, Boca do Acre, Guajará, Manicoré e também Borba. Para entender melhor essa situação e saber o que está sendo feito de efetivo, voltamos a conversar com a repórter Nathalie Moraes, ela que está apurando essas informações pra gente. Boa noite mais uma vez, Nathalie. Então, qual o panorama atual e quais as expectativas dessa população, Nathalie, principalmente essas que mais sofrem do sul do estado? Mais uma vez, boa noite, Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas. A cidade de Humaitá realmente está debaixo d'água, tá, Karime? Eles afirmam, né, os moradores de lá afirmam que eles só receberam mesmo ajuda por parte do governo federal, porque o governo do Amazonas foi por lá, maquiou, colocou alguns pedregulhos nas ruas para que eles pudessem transitar, vamos dizer assim, né? Mas o que eles dizem realmente é que eles estão vivendo de forma improvisada, sem assistência e sem perspectiva de melhorias, né? E o pior, né, que essa não é a primeira vez que, por exemplo, municípios como o Humaitá ficam dessa forma. Em 2014, né, 18 mil pessoas ficaram desabrigadas por lá. E agora eles têm medo que uma nova tragédia possa voltar a acontecer, já que o Rio Madeira não para de subir. A gente vai ouvir agora, e quem está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, vai poder acompanhar a fala do Arleson Galvão, ele que é morador de Humaitá, e falou um pouco mais pra gente como é que tá a situação por lá. Um apelo para o governo federal, para o governo do estado, que a nossa cidade está passando por um momento de dificuldade. Estamos todos alagados, tem muitas famílias em calamidade pública, abandonada pelo poder público. E eu venho aqui fazer um apelo, pedir que o governo tome as medidas cabíveis, né? E venha ajudar a população, que tem muita família aí passando por um momento difícil. E não tá fácil, a alagação tá grande. Não foi igual a de 2014, mas também tá prejudicando bastante família. E estamos em total abandono aqui, né? Nem o poder público não faz nada. A única coisa que fizeram foi botar umas pedras no meio da rua. A gente não pode trabalhar normalmente, porque tem muitas ruas alagadas em Humaitá.
18 horas. Olha, Karime, Carlão, a gente ouviu aí o desabafo do Arleson Galvão, ele que é morador de Humaitá. E lá, Karime, ele trabalha como mototáxi, a gente sabe, né? É um meio de trabalho muito comum no interior aqui do Amazonas, já que as motocicletas, assim como as bicicletas, são ali o principal meio de transporte, né? Inclusive, eles chegaram, né? A população lá de Humaitá disse o seguinte: a gente já mandou vários ofícios, pedidos de ajuda, e somente 3 parlamentares do Amazonas responderam ali aos pedidos de esclarecimentos. A gente está falando aí de parlamentares, são deputados federais que podem sim enviar recursos aí para o município de Humaitá. Eles dizem que até agora já foi repassado 1,1 milhão de reais para a prefeitura do município, mas o que a gente consegue realmente perceber é que essas pessoas continuam vivendo de forma desumana e com medo de uma desassistência. Sem dúvida alguma, gente. Cadê esse dinheiro? Cadê, né? Onde é que foi aplicado? Porque essa população tá aí. 1 milhão de reais. 1 milhão de reais, mais de 1 milhão. 1 milhão de reais o governo federal mandou para Humaitá. Afirma que mandou aí para o município de Humaitá. Só que a gente fica aquela coisa, um jogando pro outro. O DENIT também disse que estava tentando tomar as providências, mas que tudo isso pode demorar até 30 dias para eles começarem. E aí daqui a 30 dias a população tá toda debaixo d'água. 30 dias. Faz o quê, né, Carlão? Só falta agora o secretário da Defesa. Ontem, e só para reforçar, tá? Como eu disse lá no quadro de política, o prefeito de Humaitá tá em Brasília. Está em Brasília. Tá dando um rolê lá. Tá dando um rolê no encontro dos prefeitos. E aí, enquanto isso, né? Tá aí a população, o moço falando. Exato, né? Enquanto isso, em todo o Amazonas, a gente tem mais de 209 mil pessoas afetadas de maneira direta aí pela cheia e mais de 20 municípios em situação de emergência. E 25 estão lá em Brasília. Prefeitos. 25 prefeitos estão em Brasília. É o resumo da ópera, minha gente. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. 6h47. 18 horas. Olha só, o Ministério da Educação proibiu educação à distância, que é o EAD, nas graduações de Medicina, Direito, Odontologia, Enfermagem e Psicologia. Lógico, né, Karine? Pô, não é? E aí eu pensei, e tinha, gente. Bom, segundo a nova política de educação à distância, esses cursos devem ter o formato exclusivamente presencial. E mesmo nos casos que a EAD for aceita, nenhum curso vai poder ser 100% remoto. O objetivo é regular as modalidades de graduação oferecidas pelas instituições de ensino superior depois do crescimento desenfreado de cursos online. Pois é, mas aí calma aí, estudante. A mudança não é imediata, as instituições de ensino vão ter até 2 anos depois da publicação do decreto para se adaptar. E os estudantes já matriculados nos cursos que deixarão de ser oferecidos vão poder concluir aí seus cursos sem alteração. Mix. A Zona Oeste de Manaus ganhou nesta terça-feira uma nova unidade de saúde totalmente reformada no bairro Compensa, Zona Oeste, Karine. Estamos falando da reinauguração da unidade de saúde da família Leonor de Freitas, que agora tem capacidade de realizar 54 mil procedimentos por mês. É isso mesmo, André. André Meirelles acompanhou o assunto. Conta pra gente. Exatamente, Karime, Carlão, boa noite pra vocês. Boa noite você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, a unidade de porte 4, Leonor de Freitas, tem agora a capacidade de realizar 54 mil procedimentos por mês, atendendo 120 mil pessoas nos bairros Compensa, Santo Agostinho, Ponta Negra, Lírio do Vale, Dom Pedro, Alvorada, Nova Esperança, Santo Antônio, Vila da Prata, São Jorge e até Tarumã. A unidade Leonor de Freitas, ela foi reformada e ampliada, agora conta com 9 consultórios médicos que antes eram 5. Agora tem também novo consultório farmacêutico e nova sala de procedimentos. A unidade vai ter 2 equipes de saúde da família, 6 equipes de atenção primária, 2 equipes de atenção bucal, com aproximadamente 95 servidores. A unidade vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite. Vai funcionar também aos sábados, aos domingos e feriados, com horário diferente, das 8 da manhã até às 6 da tarde, como explica pra gente agora o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Unidade porte 4 e agora a Zona Oeste vai ter a oportunidade de ter uma UBS funcionando de domingo a domingo. Somente na Zona Oeste são 21 unidades de saúde.
Com essa aqui, nós estamos entregando a unidade número 102, construídas, ampliadas ou reformadas. Tudo isso na nossa gestão. Ainda temos mais 22 unidades. Manaus tinha 47% atenção básica na cidade de Manaus. Hoje nós chegamos a 92,66 é o que nós temos hoje na cidade de Manaus. Beleza. Então é isso, Karime e Carlão, volto com vocês. É o município aí, a gestão municipal fazendo a sua parte, né, Karime? É isso aí, vamos lá, vamos pra cima. Bora lá, olha só, escuta essa, hein? Esse dado é alarmante, inclusive, hein, pessoal? Olha só, quase 200 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes foram registrados no Amazonas só nos 3 primeiros meses desse ano, olha aí. Um registro alarmante e justamente no mês de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Carlão, e o pior, Carlão, quem mais deveria proteger é quem mais machuca, porque na maioria dos casos registrados aqui no Amazonas, e a gente sabe que mundial, né? O agressor é uma pessoa da família, alguém de confiança, um conhecido. Odiné Araújo está com esse levantamento, volta a conversar com a gente. Então, Odiné, isso é revoltante e o número é alto. Em relação ao ano passado, tem mais casos ou menos casos, Odinéia? Infelizmente, o número é 4% maior que nos 3 primeiros meses do ano passado, Karime. Como vocês disseram, o Amazonas começou 2025 com um dado horripilante: 197 casos de estupro de crianças e adolescentes somente de janeiro a março. E o mais assustador, em mais de 80% dos casos, o crime acontece dentro de casa. E o agressor, um rosto conhecido, um familiar, alguém de confiança da família, alguém que senta à mesa, que diz amar, mas abusa, machuca e cala essas crianças. O assunto foi abordado no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas, nesta terça-feira, pela deputada Alessandra Campelo. A parlamentar, que é procuradora da mulher na Casa Legislativa, chamou a atenção também para o número de crianças grávidas. No ano de 2023, 14 mil crianças estupradas engravidaram no Brasil. São 14 mil. Quando eu digo aqui que criança não é mãe, estuprador não é pai, eu tô falando disso. São 14 mil meninas estupradas que engravidaram. E aí vocês imaginam as que não engravidaram, as que tinham uma idade menor até, quantas mil crianças estupradas no Brasil? Então, como a gente pode dizer que 14 mil meninas viraram mãe? Tá errado esse discurso. 14 mil meninas foram estupradas. A deputada ressaltou que o estupro de vulnerável no Brasil é subnotificado. O levantamento do Disque 100 e do Atlas da Violência revela que entre os bebês, crianças e adolescentes, o lar virou o palco principal da dor. Entre os pequenos de até 4 anos e as crianças de até 14 anos, mais de 65% das agressões sexuais acontecem dentro da própria casa. E isso não é tudo, Carlão, Karime e ouvintes do 18 horas. Os números da violência contra menores, quer seja física, psicológica, sexual ou negligência, não param de subir. Só no ano passado, mais de 26 mil crianças entre 5 e 14 anos sofreram algum tipo de violência no Brasil. Um caso destacado pelo Atlas da Violência foi o de uma menina aqui de Manaus, de 16 anos, que denunciou o estupro que sofria do próprio pai em uma redação escolar. O caso chocou os educadores, mobilizou o Conselho Tutelar e acendeu mais uma vez o alerta. Precisamos escutar nossas crianças. E não é só prestar atenção, não. É também estar disponível, estar presente e acolher essas crianças. E se você conhece alguém nessa situação, denuncie. Disque 100. Volto com vocês. É importantíssimo, Odiné, a gente denunciar. O número é 100. Você não precisa se identificar, você passa os dados e você faz uma boa ação. 6h54. 18 horas. O traficante foi preso com 240 quilos de drogas escondidos em sacas no município de Iranduba, aqui do lado. A ação da polícia foi na madrugada dessa segunda-feira e a droga vinha pra cá, pra Manaus. Certo, Carlão. A polícia prendeu em flagrante o traficante
traficante Suresh Lima, que estava transportando essas 6 sacas de fibra com as drogas avaliadas em 4,5 milhões de reais. Olha, em outra ação, na noite desta segunda-feira, a Receita Federal apreendeu 97 quilos de maconha do tipo skunk, que foi avaliada em 3,3 milhões de reais. A apreensão foi no terminal de cargas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, hein? E o responsável pela droga era um funcionário da empresa GoLog. De acordo com informações da Receita Federal, esta já é a 5ª carga enviada por ele somente nesse ano. Foi identificado aí, claro, um possível esquema de tráfico de drogas envolvendo funcionários que já estão sendo investigados. A Polícia Federal não informou se alguém foi preso. Mix. Economia. 6h55. Vamos conferir aí os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,37% aos R$ 5,67. O euro fechou em alta de 0,7%, cotado a R$ 6,40. O Bitcoin registrou alta de 1,37% aos R$ 602.737. E o Bovespa encerrou o dia em leve queda de 0,4% aos 139.579 pontos. E a bioeconomia tem sido apontada como o caminho para preservar a Amazônia e, ao mesmo tempo, gerar renda para quem vive da floresta. Mas será que esse modelo está realmente chegando a quem precisa? O Pará aposta alto nesse futuro com milhões em investimentos, mas as comunidades tradicionais ainda enfrentam muitos obstáculos. E quem traz essa história pra gente é Odineia Araújo. Então, Odineia, como está sendo na prática a vida de quem tenta produzir sem desmatar e manter a floresta em pé? Na prática, ainda falta muito apoio, viu, Karime? Ribeirinhos da Ilha do Combu, no Pará, por exemplo, que transformam o cacau da floresta em chocolate artesanal, reclamam que não dá para pedir que o povo mantenha a floresta em pé sem garantir o básico, como saúde, educação, água e moradia. Sem isso, segundo eles, muitos abandonam a terra e aí quem vem depois desmata tudo. E como vocês falaram, a Amazônia está no centro dessa nova aposta econômica que é a bioeconomia. A bioeconomia já existe nas mãos dos povos da floresta há muito tempo, viu? Agora o governo quer organizar esse novo modelo com planejamento e investimento, como explica a presidente do Conselho Regional de Economia aqui do Amazonas e Roraima, Michele Aracati, que no próximo dia 5 de junho, inclusive, lança um livro sobre economia verde, a Amazônia do futuro e o futuro da Amazônia. Vamos ouvir a professora Michele Aracati. O que nós chamamos de bioeconomia é a base para a nova economia verde, que é considerada a economia do século XXI. Ela se torna atrativa para a iniciativa privada porque, a partir de um planejamento, de uma política pública, principalmente em relação ao plano de bioeconomia dos estados, esse cenário ele se transforma num cenário atrativo para a iniciativa privada. Vale ressaltar que a bioeconomia ela tem o potencial de gerar emprego e renda sustentáveis ou emprego e renda verdes, de forma a conciliar o que nós conhecemos como sustentabilidade. Um dos investimentos na bioeconomia é o Plan Bio, que quer dar segurança para quem quer investir e valorizar o que é da terra com ciência e inovação. Mas apesar de todo o potencial, os desafios ainda são grandes. De acordo com a presidente do Corecon, Michele Aracati, quando se fala de bioeconomia no contexto amazônico, existe a necessidade de você buscar um modelo econômico de acordo com as potencialidades regionais. Uma vez que a conservação ambiental é a base principal para que você possa startar a bioeconomia. Por fim, eu chamo a atenção para um ponto interessante. A bioeconomia ela precisa viabilizar quem está no início da cadeia produtiva. Então, pensar em bioeconomia no contexto amazônico é também pensar
nas comunidades tradicionais, nos indígenas, nos ribeirinhos, que são as pessoas que vivem da economia da floresta e que também são importantes quando a gente fala de preservação ambiental e dessa floresta em pé. Só no Pará, esse modelo de bioeconomia pode representar até 4,5% da economia do estado até 2030. A ideia é aproveitar o que a floresta já oferece. E um exemplo está em Belém, cidade que vai sediar a COP30, a Conferência da ONU sobre o Clima. Lá estão investindo 20 milhões de reais no Centro de Inovação e Bioeconomia, que vai apoiar pequenos produtores e negócios sustentáveis. Também está em construção o Parque de Bioeconomia da Amazônia, com mais de 300 milhões de reais investidos. O objetivo é reunir negócios, turismo, cultura e inovação em um só lugar. E antes, eram poucas as iniciativas sustentáveis que sobreviviam no mercado. Hoje, Karime, Carlão e ouvintes do 18 horas, o número de startups já passa de 300 e a meta é chegar a 500. Mas para esse modelo funcionar de verdade, é preciso parar de tratar os povos da floresta como invisíveis e dar condições para que eles fiquem, produzam e prosperem com a floresta viva. Volto com vocês. Valeu, Jané Araújo. Agora, 7 horas em ponto, vamos dar o último. Exato, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão, mais uma vez. Boa noite aos ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. Estamos aqui na estrada da Ponta Negra, nas proximidades aqui de um posto de combustível, onde o trânsito por aqui está moderado, Karime, Carlão, nesse sentido que a gente fala, sentido bairro centro, aqui pela Avenida Coronel Teixeira. Já ali no cruzamento da Avenida Brasil, de quem vem do centro da cidade no sentido bairro, cruzamento com a Avenida Coronel Teixeira, nesse sentido, centro-bairro, trânsito tá carregado por aqui também, mas dá para trafegar por aqui, Karime e Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Legal, André, 7-1. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Nos últimos dias, a Polícia Civil desmascarou 2 casos gravíssimos. Uma mulher que atendia crianças cardiopatas em Manaus foi presa depois de 2 anos fingindo ser médica. 2 anos colocando vidas em risco. Antes dela, outro estudante de educação física também foi flagrado dando plantões em hospitais públicos e privados. 2 anos de mentira, 2 anos enganando pacientes, familiares, colegas e, é claro, o próprio sistema de saúde. A pergunta que não quer calar: como isso foi possível? O caso mais recente envolve Sofia Livas de Moraes Almeida, que chegou a se apresentar como sobrinha do prefeito Davi Almeida. Boato desmentido pela prefeitura em nota oficial. A mulher foi presa em uma academia de ginástica, mas o estrago já estava feito. Esses episódios expõem uma ferida profunda. A falha nos protocolos de verificação de credenciais. Não se trata apenas de crime de falsidade. Trata-se de um atentado à vida. É urgente que as redes públicas e privadas de saúde façam uma varredura completa em seus quadros. Não é aceitável que, em pleno 2025, com tecnologia de ponta e acesso a bancos de dados, falsários ainda consigam enganar o sistema por tanto tempo. Porque por trás de cada jaleco falso pode estar o fim de uma vida real. E isso o Amazonas, é claro, não pode aceitar. 18 horas. 7:03. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.